Nesse vídeo daqui, eu vou te mostrar como calcular o preço de custo e o preço final de venda do seu sabonete artesanal. Então, se matemática não é o seu forte, ou se você não sabe fazer esses cálculos, esse é o vídeo certo para você. Olá, aqui é o Matheus, empreendedor aspirante, e nesse vídeo daqui eu vou te ensinar como calcular corretamente o preço de custo e o preço final de venda do seu sabonete artesanal, de forma corretamente, e garantir que assim você tenha uma boa margem de lucro e não fique no prejuízo. Bom, essa é uma dúvida que muita gente tem, fica tranquilo, você não está sozinho. É muito comum que as pessoas não saibam fazer esse cálculo, até porque isso é o tipo de coisa que a gente não aprende em qualquer lugar, né? A gente tem que ir atrás da informação para que a gente se informe de como fazer isso corretamente. Existe um cálculo muito simples, muito tranquilo de ser feito, tá? E eu vou te ensinar nesse vídeo. Eu vou utilizar o auxílio de uma planilha do Excel, tá? Mas fica tranquilo que essa planilha já está pronta, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para você baixar. Então você só vai precisar executar e preencher a tabela com os valores que a planilha vai calcular automaticamente para você. Mesmo que você não entenda muito de Excel, esses cálculos também podem ser feitos manualmente, tá? Então assiste o vídeo da mesma forma que eu vou te mostrar como que é feito, e se você quiser fazer na calculadora mesmo, no papel, você pode fazer também, não tem problema nenhum. Então eu vou te mostrar como que funciona a planilha e como que faz o preenchimento correto dela. Então fica comigo. Bom, então essa aqui é a planilha que eu fiz para vocês. O Excel, ele é uma ferramenta que eu gosto de usar bastante porque ele é como uma calculadora automática, né? A gente coloca aqui as fórmulas e ele calcula automaticamente, né? Você só precisa informar aqui alguns valores, né? Que a fórmula ela vai calcular e vai te dar a resposta. Então esses cálculos aqui, eles podem ser feitos na mão, tá? Você consegue fazer na calculadora, fazendo lápis na mão mesmo, só que você precisa fazer ele manualmente, né? E toda vez que você quiser calcular, você precisa repetir o processo, né? Então, com essa planilha aqui, basta que eu altere os valores, né? A quantidade que eu vou informar aqui na minha tabela, que ele vai atualizar os valores automaticamente. Eu vou disponibilizar essa planilha, vai estar aqui na descrição desse vídeo, o link para vocês baixarem. Então, se você não entende de Excel ou você não sabe mexer, fica tranquilo, que a única coisa que você vai precisar fazer é baixar esse arquivo, executar no seu computador e preencher da forma que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Então é bem tranquilo, tá? E se você não quiser usar o Excel, assista esse vídeo da mesma forma, porque os cálculos que estão aqui você consegue fazer manualmente também. Então você vai entender aqui como funciona e aí você pode fazer na calculadora se você achar melhor, beleza? Então vamos lá. A primeira tabela aqui é a tabela de ingredientes. Então eu coloquei aqui os ingredientes necessários para a confecção dos sabonetes, né? Então glicerina, lauril, extrato, essência e corante, basicamente é isso. Aqui é a quantidade que vem na embalagem, tá? Então a glicerina geralmente é 1 kg, o lauril, coloquei o lauril de 1 litro, o extrato 500 ml, essência 100 ml e o corante 100 ml também. Aqui eu coloquei a unidade gota. Por que eu mudei essas unidades? Bom, 1 kg vocês sabem que é equivalente a 1000 gramas, tá? E eu coloquei em gramas porque aí eu consigo fracionar essa unidade e trabalhar, por exemplo, ó, a glicerina de 1 kg custa R$15, certo? Então, se eu dividir R$15 por 1000 gramas, me dá um custo aqui, um preço unitário de 2 centavos por grama. Então, a hora que eu for calcular a quantidade que eu vou usar na receita, eu posso colocar, por exemplo, 500 gramas, né? Que ele vai me dar aqui o custo. Por exemplo, 200 gramas vai me dar o custo aqui, de forma fracionada, para eu não precisar ficar trabalhando com casas decimais aqui, né? Se eu colocasse 1 kg, se eu fosse colocar, por exemplo, meio quilo, eu teria que usar 0,5, né? E aí trabalhar com decimais não é tão agradável assim. Então por isso que eu deixei em gramas. A mesma coisa eu fiz para o lauril, 1 litro. Então eu coloquei aqui 1000 ml, porque na receita, né, do sabonete, geralmente a gente usa poucos ml, né? Por exemplo, aqui 80 ml. Então eu sempre deixo aqui na mesma unidade de medida. E o corante, como
geralmente usa-se gotas, né? Então eu também coloquei aqui, considerando que um corante de 100 ml tem aproximadamente aí 500 gotas. E aqui na receita, por exemplo, eu posso colocar que eu vou usar 15 gotas. Então ele vai calcular aqui quanto que sai, né, o custo por receita. Então, aqui você vai colocar a quantidade que vem na embalagem, a unidade de medida e o preço. Tá? Aqui você vai alterar o preço de acordo com o teu fornecedor. Tá? E esse cálculo aqui, ó, essas células que estão em cinza, que você vai ver na planilha, elas preenchem automaticamente, tá? Você não vai precisar mexer, ela faz o cálculo sozinha. E o que ele faz aqui? Ele pega o preço e divide pela quantidade. 15 dividido por 1000, 18 dividido por 1000, 30 dividido por 500. Então ele dá aqui o preço unitário por cada unidade de medida. Aqui na tabela de baixo, que é a tabela de produção, eu tenho os mesmos ingredientes, né? Glicerina, lauril, extrato, essência e corante. E a quantidade aqui é a quantidade que eu vou usar na receita, tá? Então aqui eu coloco 1000 mesmo, porque a glicerina de 1 kg a gente usa ela, normalmente usa-se ela totalmente na receita, tá? Então 1000 gramas, 15 reais. O lauril aqui eu considerei 80 ml. Esses valores que eu estou colocando aqui é uma simulação, tá? Eu estou colocando valores aproximados. Então você vai colocar aí de acordo com a tua receita. Você vai mudar aqui. Então 80 ml, o que ele faz? Ó, a conta é essa daqui, ó. Pega 80 e multiplica pelo preço unitário do lauril. Então é 2 centavos por ml. Então 80 vezes 2 centavos, ele me dá o valor de 1,44. Perceba que se eu alterar aqui, ó, ele já atualiza sozinho, 1,80. E aqui embaixo no total também. Esse total aqui, ele soma todos os valores dessa coluna. Então ele faz isso sozinho, tá? Então vamos voltar aqui para o 80. Então 80 ml, 80 do extrato, então ele faz essas contas aqui automaticamente, tá? E já te dá o valor total aqui. Então nessa simulação, eu estou considerando que o total da produção é R$ 28,92, ok? Então se você quiser inserir algum material que não está aqui, por exemplo, você vai clicar aqui no corante, vai arrastar até o final e vai inserir. Ó, inserir. Deslocar células para baixo. Ok. Ele vai inserir uma linha aqui. Então você vai colocar, por exemplo, manteiga de karité, que algumas receitas utilizam, né? Então a embalagem. Vamos colocar aqui 100 gramas, tá? Hipoteticamente, 100 gramas. Vamos colocar um valor de R$20. Ó, o Excel ele já atualiza aqui o preço, tá? O Excel ele é bem inteligente, então ele consegue fazer essa relação e já me dá aqui o valor. Aqui embaixo eu tenho que inserir também. E vocês têm que inserir na mesma ordem, tá? Sempre colocando aqui, ó. O corante é o último item da lista. Então você seleciona o corante e insere logo acima. Aqui embaixo também, ó. Selecionou o corante, inseriu a linha. Bota aqui de novo. Manteiga de karité. Tá? Então vamos supor que eu use 20 gramas. Ó, aqui ele não puxou sozinho. O que você tem que fazer? Pega esse daqui, que está aqui em cima. Tem uma pontinha aqui, ó, um quadradinho. Você puxa ele para baixo, ele atualiza sozinho. Beleza? E ó, já atualizou o valor total também, ó, R$ 32,92. Então, essa tabela vai fazer isso para vocês, tá? Vai calcular o custo por receita. Essa tabela aqui de baixo é os custos adicionais. O que são eles? Despesas operacionais e administrativas. São aquelas despesas que você tem estruturalmente no seu negócio, né? Como, por exemplo, a conta de luz, né? Tudo que você gastar na produção, né, que não tem como ser atribuído individualmente, você coloca aqui como despesa do mês, tá? Então, estou considerando aqui no meu exemplo que eu gastei R$100 no mês, com todas as minhas despesas lá, de luz, né, de, sei lá, qualquer despesa administrativa que seja. E durante o mês eu produzi, vamos supor, 20 receitas. Então eu preciso ratear, né, a gente fala ratear é o que? É basicamente você pegar os custos e atribuir esse custo individualmente por receita. Então pego 100, divido por 20, me dá um custo de R$5 por receita. Novamente, a planilha faz sozinha, tá? Você só vai colocar aqui o custo e a quantidade de receitas
que esse custo está relacionado, tá? Então, um custo de R$100, 20 receitas produzidas. Aqui o frete. O frete é na compra dos ingredientes. Provavelmente você vai comprar esses ingredientes na internet. Então, vamos supor que você gastou R$20 no frete. É interessante que nesse pacote do frete você coloque os produtos necessários para produzir 4 receitas, por exemplo. Por que isso? Para que você consiga fazer essa divisão dos custos. Se você pagar, por exemplo, R$20, R$30 do frete e pedir quantidade de produtos para produzir só uma receita, então você vai ter que jogar esse custo de R$20 em uma receita só. E isso vai encarecer demais o teu custo de produção, certo? Então, quantidade de receitas aqui eu estou considerando que eu pedi matéria-prima suficiente para 4 receitas, né? O que seria isso? É a mesma coisa que eu pegar isso daqui, ó, e multiplicar por 4, certo? Então, ó, vou puxar aqui para baixo, ele vai fazer sozinho. Então, 80 vezes 4, 320, 80 vezes 4, 320, e assim sucessivamente. O que isso quer dizer? Bom, se a embalagem vem 1 kg de glicerina, para eu fazer 4 receitas, eu tenho que pedir 4 barras de glicerina. O Lauril, 320, ó, a embalagem do Lauril é de 1 litro, então eu vou pedir 1 litro só de Lauril. O extrato, 320 ml, quanto que vem no extrato? 500 ml, então eu vou precisar pedir apenas 1, já é suficiente. Tá, essência, quanto que vem na essência? Olha, a essência vem só 100 ml, então para eu fazer 4 receitas, eu preciso de 200, 2 essências. Manteiga de karité, para eu fazer 4 receitas, eu preciso de 80, então como vem 100 na embalagem, vou pedir uma só. E o corante, 60 gotas, vem 500 gotas em uma embalagem, então vou precisar pedir uma só. Então essa daqui seria basicamente a sua lista de compras. Beleza? E por que isso? Já expliquei. Para que você consiga atribuir essa divisão aqui, 20 dividido por 4, fica um custo de apenas R$5 por receita. E aí você não encarece tanto os custos por receita e você consegue repassar esse custo com uma boa margem, beleza? A embalagem eu coloquei R$30, tá? Para uma receita só. É um valor bem considerável, mas aqui eu sou um defensor de que você precisa caprichar muito bem nessa embalagem, tá? Porque é um produto artesanal, então uma grande parte, e uma parte muito importante desse processo, é a parte estética, é a parte de você mostrar o seu produto da maneira mais agradável e esteticamente bonita. Então você precisa caprichar bastante na embalagem para que dê esse diferencial de que realmente é um produto feito à mão e que tem um carinho muito especial. Então não economize na embalagem, faça uma embalagem bem bacana para que você tenha esse diferencial também. Então, ó, somando tudo aqui, me deu um custo aqui de custos adicionais de R$40, tá? Então aqui também você vai colocar os valores que ficar melhor para você, ele já vai atualizar sozinho aqui, e a gente vai para o lado direito aqui da nossa tabela. E antes de continuar com a planilha, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, tá? Deu bastante trabalho produzir essa planilha, eu fiz com muito cuidado, com muita atenção, para poder deixar bem fácil, bem tranquilo para você fazer esses cálculos e usar essa planilha da melhor forma possível. Vou pedir para você retribuir com o seu like, com a sua inscrição aqui no canal. Comenta aí embaixo também o que você achou da planilha, que esse feedback é muito importante para o canal. Então vamos voltar ali para o vídeo. Tá? Então, ó, quando você vem aqui para o lado, o que ele dá? Custo total. Esse custo total nada mais é do que a soma desses outros dois custos aqui, ó, de R$ 32,92, esse que está em vermelho, e R$40. Somando esses dois, ele vem para aqui, ó, R$ 72,92, então ele já faz sozinho, tá? Esse aqui você pode ficar tranquilo. E aqui você vai colocar o rendimento de sabonetes da tua receita, tá? Ele vai render aí entre 10 e 20 sabonetes, dependendo do tamanho, né, de como render. Eu coloquei aqui uma média de 15.
tá? E aí esse custo unitário ele também faz sozinho, ele pega ali o custo total e divide pelo rendimento. Dá um custo aqui unitário de 4,86. Aqui um pouco mais para baixo a margem de lucro. Aqui você consegue colocar de duas formas, tá? A primeira é a mais usual, né, que geralmente todo mundo usa, que é você colocar uma porcentagem sobre o custo unitário. Então vamos supor 150%. Então aqui ele pega o custo unitário e multiplica por uma margem aqui de 150%. Tá? Então ele me dá um lucro desejado de 7,29. E aqui embaixo o que ele faz? Ele pega e soma os dois, o custo unitário mais o lucro que você quer receber, e te dá o preço final de venda de 12,15. E aqui eu coloquei uma segunda opção, que seria a opção mais correta, vamos dizer assim, no mundo dos negócios, é o que a gente chama de margem de lucro. Esse é o conceito de margem de lucro, que é o percentual sobre o preço de venda, tá? Então 60%. O que isso quer dizer? Que meu lucro desejado é 60% do preço final, tá? Então você vai colocar aqui, ó, 60%, ele já vai calcular aqui, ó, 7,29. Então vamos mudar aqui para 50, por exemplo. Ó, 4,86. Então você pode colocar aqui os valores. Ó, quando aparece esse jogo da velha aqui, é porque não está aparecendo tudo. Então você tem que arrastar um pouquinho aqui, ó, pro lado para aparecer o valor na célula. Tá, então vamos botar aqui de novo 60. Se você quiser usar esse segundo cálculo, você tem que clicar aqui na célula que te traz o preço de venda e arrastar esse quadradinho aqui, ó, que é o que está selecionado na fórmula, e trazer para cá, ó, e dar um Enter. Ó, que daí ele vai considerar essa segunda opção. Ó. Se você alterar aqui, ele altera aqui também. Tá? Então, se você quiser usar a segunda opção, você tem que clicar aqui na função, né? E puxar esse segundo aqui, quadradinho, para cá. E aí você escolhe qual que você quer usar. Eu prefiro esse daqui. Tá? Então, ele já calcula tudo, né? Essa parte aqui de baixo, ó, o que ele faz? Ele pega quanto que você vai faturar, tá? Considerando um preço de venda de R$ 12,15 vezes 15 sabonetes, te dá um faturamento de R$ 182,30, menos o custo de R$ 72,92, que é o custo que a gente simulou aqui, te dá um lucro de R$ 109,38 por receita e uma margem aqui de 60%. Tá? Então vamos supor que você faça 20 receitas durante um mês, que é o que a gente tinha considerado. Isso te dá um faturamento de R$2.000, um pouco mais de R$2.000, beleza? Eu coloquei algumas observações aqui no começo, que é: se você não tem muita experiência com Excel, é interessante que você salve 2 cópias do arquivo, tá? Para você deixar uma cópia como uma cópia de segurança e a segunda você vai usar para fazer os seus cálculos, porque daí se você fizer alguma coisa errada, se você apagar alguma informação que não deveria, você vai lá na cópia de segurança e vê a informação que você apagou, copia lá o que tiver e corrige o erro, tá? Então é importante você ter essas 2 cópias. Então, como eu falei, as células cinzas você não precisa preencher. E faça um bom uso da planilha. Qualquer dúvida você pode mandar nesse e-mail aqui, mateuspedrososaboaria@gmail.com, ou nos comentários aqui do vídeo. Você pode colocar aí que eu vou te ajudar e responder as suas dúvidas. Bom, eu espero que essa planilha tenha sido muito útil para você. Me deu um trabalho bem bacana de fazer. Então eu te peço para deixar o seu like aí. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve também no canal. Bom, esse é o cálculo matemático que você faz para chegar no preço final de venda. Mas é importante que você faça uma pesquisa de mercado aí, veja quanto que o pessoal está cobrando nos sabonetes. Faça uma média aí de quanto você acha que vale. Porque às vezes se você chegar num valor que está muito distante da realidade, você vai precisar ajustar, trabalhar um pouco com uma margem um pouco menor, ou até se estiver barato, você pode aumentar essa margem. Então seja realista, dá uma olhada como que o pessoal está cobrando nisso daí, para você poder chegar num valor que seja condizente com o mercado.
beleza? Bom, e se você está interessado, está querendo começar a vender sabonete artesanal, ou está começando agora nesse mercado, eu vou deixar um link, o primeiro link aqui da descrição desse vídeo, para você acessar uma apostila, onde você vai ter acesso a tudo que você precisa saber para começar, o passo a passo das receitas, dos sabonetes, tá? Uma lista de fornecedores, suporte no WhatsApp, um passo a passo também de como divulgar e vender os seus produtos. Vai estar tudo o que você precisa saber ali para começar. Então, primeiro link aqui na descrição do vídeo. Então, eu espero que essa planilha tenha sido muito útil para você. Se você tiver alguma dúvida no preenchimento ou qualquer dúvida que seja, pode colocar aqui na descrição do vídeo ou manda no e-mail que eu coloquei aí na planilha, que eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço e até mais.